O eterno retorno é uma das ideias mais desconfortáveis e poderosas da filosofia. Nietzsche pergunta o seguinte: e se tudo o que você vive agora tivesse que se repetir eternamente, sem mudar uma vírgula? Todas as conversas, decisões, arrependimentos, medos e silêncios, repetidos infinitamente, como um disco arranhado da sua própria existência. Essa ideia não é sobre acreditar em reencarnação ou destino, é sobre encarar a vida com seriedade brutal. Porque se tudo fosse para sempre, como você viveria hoje? Com mais coragem, com menos preguiça, com vergonha das suas próprias escolhas? O eterno retorno não foi feito para te confortar, ele foi feito para te desestabilizar. Ou você vive uma vida digna de ser repetida infinitamente, ou você está desperdiçando o único instante que realmente tem, o agora. Essa ideia surge como um teste existencial. Nietzsche queria saber: e se um demônio chegasse até você numa noite qualquer e dissesse: tudo o que você viveu até hoje vai se repetir, de novo, eternamente. Nada será novo, nada será mudado. Como você reagiria? Você o amaldiçoaria e cairia no chão? Ou conseguiria encarar esse destino e dizer: tu és um Deus, e jamais ouvi coisa mais divina? A resposta que você der para isso revela tudo sobre a sua vida atual, porque a vida não te pergunta o que você espera, o que você sonha ou o que você acha que merece. Ela só te entrega o resultado do que você escolhe fazer com ela, ou não fazer. Nietzsche sabia que encarar a existência exige mais do que expectativa, exige autoria. E é por isso que o eterno retorno serve como termômetro da sua integridade com você mesmo. O problema é que a maioria das pessoas vive esperando uma salvação que nunca vem. Gente que empurra a semana esperando o fim de semana. Gente que vive em função do próximo feriado, da próxima chance, do próximo recomeço. Como se o tempo fosse infinito e os dias pudessem ser desperdiçados à vontade. Só que Nietzsche vem e corta essa ilusão no meio. Se você está vivendo um dia ruim, entenda. Você pode estar condenando a si mesmo a viver esse mesmo dia para sempre. Não é castigo, é consequência. E isso muda tudo. Muda o peso de cada escolha, muda o valor de cada minuto, muda o jeito que você acorda, responde, age, pensa, sente. O eterno retorno transforma a vida em um palco onde cada movimento conta e onde cada desculpa é uma sentença. A ideia de viver infinitamente a mesma vida assusta, mas ela não foi feita para te assustar, foi feita para te colocar no controle. Porque se o que você faz importa para sempre, então você começa a viver com presença, com intenção, com responsabilidade. Nietzsche não queria que você se tornasse um escravo da culpa. Ele queria que você se tornasse o criador da sua própria existência. E para isso, ele lança outro conceito, o amor fati, o amor ao destino. Amar tudo o que acontece, até as quedas, até os fracassos, até o que dói. Não como masoquismo, mas como afirmação da vida. Nietzsche dizia: minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati, não querer que nada seja diferente. Nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade. O que ele está dizendo aqui é que não adianta negar o que é. A vida acontece como acontece. O que você faz com isso é o que te define. Quando você abraça a sua história, mesmo a parte feia, você deixa de ser vítima e começa a ser autor. Você para de buscar culpados e começa a buscar direção. Porque amar o destino não é aceitar tudo passivamente. É dizer: tudo isso que aconteceu me fez ser quem eu sou. E por mais duro que tenha sido, eu não abriria mão de nada. Essa visão é poderosa porque transforma a cicatriz em símbolo, dor em motor, falha em construção. O Nietzsche não quer que você viva uma vida sem erro, ele quer que você viva uma vida que faça sentido mesmo com eles. Mas para viver assim, você vai precisar matar uma parte sua, a parte que espera permissão para viver. Nietzsche chamava de moral dos fracos, esse comportamento de seguir regras que você não escolheu, obedecer valores que você não acredita, buscar a aprovação de gente que não vive a sua vida. Ele dizia que a humanidade se acovardou, trocou a liberdade pela segurança, a potência pela conformidade, o instinto pela culpa, e que só quebrando essa estrutura você pode se tornar o que ele chama de Übermensch, o além do homem. Não é virar um super-homem com capa e poderes, é se tornar alguém que cria seus próprios valores, vive com intensidade, constrói com liberdade e assume tudo o que vem com isso. Esse tipo de ser humano não se esconde, não se diminui para caber no que esperam dele, não vive pedindo desculpas por ser quem é. O além do homem é aquele que olha o caos e decide transformar aquilo em arte, que vive como se estivesse esculpindo uma estátua com cada decisão, cada dor, cada escolha, que entende que não existe destino escrito, existe ação assumida, e que viver não é obedecer, é criar. O Nietzsche acreditava que o caos era necessário, que é no meio da confusão que nasce a força real. Ele dizia: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Se você espera que a vida seja estável para só então viver com coragem, você nunca vai sair do lugar. E se tudo isso te incomoda, ótimo, era para incomodar mesmo. Nietzsche não queria ser popular, ele queria ser honesto. Queria te arrancar da mediocridade confortável, da repetição vazia, da existência sem alma. Ele dizia que viver esperando aplauso é uma forma de morte lenta, e que quem vive baseado no olhar do outro nunca vai encontrar o próprio. Por isso o eterno retorno incomoda tanto, porque ele não permite que você terceirize a culpa. Ele te obriga a olhar para sua vida e perguntar, de forma séria:
Isso aqui é digno de ser eterno? E se não for, então por que você ainda está vivendo assim? A resposta não é fácil, mas Nietzsche nunca prometeu respostas fáceis. Ele ofereceu ferramentas. E uma delas é essa provocação contínua, porque o eterno retorno não é só uma teoria, é um espelho, que te mostra o que você é, e te pergunta: você aguenta se olhar por mais uma eternidade? O eterno retorno também é uma chance, uma oportunidade de reescrever a narrativa, porque se você se der conta de que não está vivendo a vida que suportaria repetir, isso é o começo de uma revolução interna. E Nietzsche sabia que toda revolução começa em silêncio. Começa com um desconforto, um incômodo, um não aguento mais. E é exatamente aí que a criação começa. Criar uma vida digna do eterno retorno não é fácil. Exige romper com o automático, cortar o excesso, encarar os próprios medos, tomar decisões impopulares, abrir mão do conforto e, principalmente, parar de fingir. Porque a vida não recompensa o fingimento. Ela só responde à autenticidade. E a sua autenticidade pode ser a única coisa capaz de dar sentido ao caos que te rodeia. Nietzsche não estava interessado em pessoas perfeitas. Ele estava interessado em pessoas verdadeiras. Pessoas que sangram, erram, tropeçam, mas continuam. Porque sabem que a dor não é o fim. É só o preço de ser real. Quando você olha para o eterno retorno e responde com um sim, mesmo sabendo de todos os seus defeitos, você não se torna perfeito. Você se torna inteiro. Porque viver não é acertar tudo. É viver com tanta presença que até os erros são seus, e que você os viveria de novo, sem arrependimento. Não por serem bons, mas por serem parte do que te trouxe até aqui. Nietzsche dizia que o sofrimento é inevitável, mas a humilhação é opcional, e que a pior forma de sofrimento é a covardia diante da própria potência. Por isso, ele batia tanto na tecla: viva como quem escolheria viver de novo. O mundo de hoje tem medo dessa ideia, porque ela tira a desculpa, tira a chance de jogar a culpa no sistema, nos pais, no governo, na sorte, e coloca o foco em você, no que você pode fazer, no que você pode mudar, no que você pode abandonar. O eterno retorno não é sobre castigo, é sobre responsabilidade. Ele te lembra que viver não é esperar o momento ideal, é transformar o agora, mesmo bagunçado, mesmo caótico, mesmo incerto, no palco onde você afirma com orgulho: essa vida é minha. E sim, eu viveria tudo de novo. Porque no fim das contas, a filosofia de Nietzsche não é sobre pensar bonito, é sobre viver profundo, é sobre intensidade, presença, verdade e, principalmente, coragem. Coragem de existir sem roteiro. Coragem de escrever uma história que vale a pena ser lida, vivida e, quem sabe, repetida. Coragem de acordar todos os dias e escolher viver. Não como obrigação, mas como criação. Porque a única vida que merece ser vivida infinitamente é aquela que foi vivida com vontade,